O que isso pode significar para o mercado? Então, o fato da Companhia das Letras querer abandonar o formato de consignação com livraria. Para quem não sabe, né, consignação é quando uma editora ou um escritor ele deixa um livro em uma livraria, numa distribuidora, e essa editora só recebe o valor sobre a venda quando o livro é vendido. Então a livraria que você compra o seu livro, ela raramente comprou aquele livro antes de vender. Ela tá lá meio que emprestado. Se ela quiser, ela devolve para a editora. Então é um formato que acontece no mercado brasileiro e mundial desde sempre, mas eu acho que eu entendo por que eles estão com esse pensamento, cara. Oh, se alguém conseguiria quebrar essa É a companhia. desgraceira, seria a Companhia das Letras. A companhia, talvez a Record, né? São as grandonas com muito livro no catálogo e muito poder de pressionar as livrarias. De modo geral, isso deixa as livrarias em pânico, tá? A gente está vendo o comentário, a pessoa assim, não, mas seria bom. Seria ótimo, seria ótimo. Porque esse sistema de consignação é o demo. É muito ruim. É muito ruim mesmo. Ele foi criado num tempo em que havia assim mais interesse das livrarias em prestar conta para as editoras, havia menos editoras no mercado, então o mercado, digamos, era mais as pessoas... Não existia a Amazon comprando livro das editoras. Se conheciam mais, tinha menos participantes, as pessoas se conheciam mais, então, de certa forma, as sacanagens eram reduzidas. Agora, o que acontece? Muitas vezes você deixa um livro consignado e aquela livraria não presta contas nunca. Você deixa na mão do distribuidor, o distribuidor desaparece, fecha, muda. Você sobe com seus livros, não paga. Exatamente. E o que aconteceu recentemente foram a Saraiva e a Cultura, que deram um calote em, literalmente, milhões de reais em livros consignados. Eles pegaram livros consignados e não pagaram. Então, a Companhia das Letras forçar uma mudança nesse sistema será muito interessante. Cara, o que acontece muito também, tá? Para o nosso mercado independente, mercado de editoras que não são, que não estão vinculadas a distribuidoras, mas você colocar o livro na livraria. As livrarias, tanto pequenas, isso que está me assustando, tanto livrarias pequenas quanto grandes livrarias de rede, elas estão cobrando 50% do preço de capa. O que para um escritor independente, para uma editora que faz uma tiragem aí abaixo de 2, 3 mil exemplares, completamente inviabiliza a distribuição naquela livraria. Então você tem que colocar o livro super caro, ou você faz uma decisão péssima, horrorosa, que vários autores já me falaram que iam fazer, mesmo eu dizendo que era uma péssima ideia, que é você, foda-se, eu vou ter prejuízo se essa livraria vender o meu livro. Mas o meu livro estar naquela livraria faz a imagem do meu livro ser elevada, o meu marketing é maior. Gente, ponto de venda faz parte do marketing. Faz parte do marketing. Mas quando você, escritor, vende 5 livros por mês, cada livro desses que você vende tem que te dar uma margem de lucro alta. Você não pode abrir mão de todo lucro, ter prejuízo em cada livro vendido, inclusive. Prejuízo é uma maluquice. Considerando que você tem uma venda mensal de 5 exemplares, 10 exemplares. Você tem uma tiragem de 100 exemplares. Pô, eu tenho 100 exemplares. Eu posso perder 30, 40. Você tem que lembrar o seguinte, a sua margem como escritor ou como editora, os dois é igual. Se é uma editora que paga para o autor 10%, ou é o caso da Flive, que tem escritores que ganham 70% e a Flive fica com uma média de 10%, então o autor tem uma média de 30% de lucro, 30%, 20% de lucro, assim como editoras vão ter uma margem de 30%, 20% de lucro em média. Você, vendendo numa livraria, você quando vender aquela cota, não vai ter dinheiro suficiente
para fazer uma impressão nova ou para aumentar a sua impressão. O seu objetivo como escritor, o seu primeiro objetivo financeiro é alcançar um número de vendas mensal grande o suficiente para bater uns 50 exemplares por mês. 50 exemplares por mês é a primeira meta do escritor. Pô, a primeira meta não devia ser 5, 10 exemplares por mês? Não. É pouco pra caralho. É pouco pra caralho, tá? Você vender 10 exemplares mês é porque você ainda não está com o seu público. Você não tem público nenhum. Se você vende menos de 50 livros por mês, você não tem um público saudável. Se você vende menos de 10 livros por mês, você não tem público nenhum. Você está pegando formiga no canteiro, você não está reverberando. As coisas que você faz, elas não continuam aparecendo para as pessoas, você não reverbera. Você está sempre correndo atrás do próprio rabo. Então, quando a gente está falando em colocar livro em livraria a 50% de margem, puta que pariu. Totalmente impossível. Totalmente impossível. Eu não vou distribuir livros da Flive até que a Flive tenha livros e autores com uma proporção adequada que permita a margem de lucro e que traga realmente vantagem. Eu acho que colocar livro em livraria, ponto de venda, agrega muito ao marketing, maximiza toda a ação de promoção que você for fazer. Mas não vale a pena hoje em dia para pequena tiragem. Não vale a pena. Nem para você colocar na tua região. Só se você achar livrarias que não são mau caráter que nem essas, que vão te cobrar 30%. 30% é a porcentagem correta para uma livraria cobrar numa consignação de um autor independente. De uma editora também. 30%. Porra, a inflação. A inflação sobe o preço do livro, não sobe a porcentagem, porra. A porcentagem é a mesma. Se o preço do livro é maior, o quanto você ganha em cima dele, se é pra porcentagem, fica maior também. Caralho, do nada agora você ganha 20% a mais, ganha metade. Ah, mas eu que vendo. Tá vendendo mesmo? Tá vendendo porra nenhuma. Quem faz toda a divulgação é a editora e o autor. Quem que já viu um anúncio da Saraiva pra loja física no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube? Ah, toma no lugar, mano. Porque, por um lado, a gente vai ter, as livrarias não vão ter dinheiro para comprar todos os livros que quiserem expor. Mas, por outro lado, menos sacanagem, menos essa história de não prestar conta nunca, de sumir com os livros, de estragar os livros e devolver ele todo rasgado, todo sujo. Quer dizer, então aí a gente talvez teria um sistema mais confiável, as editoras teriam mais confiança de que elas receberiam pelo livro que eu entregasse na livraria. E também uma coisa, mano, se você me paga 50%, mas você me paga na hora, você compra o livro, eu aceito. Porque eu não tenho que esperar, eu tenho a garantia do dinheiro entrando. Aí é outra história. E a outra questão aí que a Laura provavelmente vai citar é que a livraria, comprando o livro em vez de só consignar, ela vai focar naquelas obras que ela tem mais interesse de vender. E ela também vai ter, né, uma força maior de venda, vai empregar uma força maior para vender o livro e não só para deixar lá, né, qualquer lugar, qualquer estante, então, ocupando espaço. Claro, vai dar muita discussão, muito chororô se a companhia continuar, mas ela tem força para fazer isso, né? Porque tem um catálogo de, sei lá, 5 mil livros. Então, se ela resolver fazer isso, e se ela articular, então, com outras grandes, aí muda o sistema, tá? Mas tá muito necessário. E eu acho que eles estão chegando a essa conclusão. Eles não... Vejam, eles são a Companhia das Letras, não é uma editora mais brasileira, né? Ela é parte de um dos maiores grupos do mundo, que é a Random House. E essa discussão não saiu do nada. Com toda certeza, o pessoal lá dentro está dizendo, olha, a gente não pode continuar nesse sistema. Ele nos deixa vulneráveis. Que foi o que aconteceu quando a Cultura parou de pagar. A Cultura tinha vários milhões em livros que deveria pagar para a companhia e não pagou. Milhões, gente, milhões de reais que eles deixaram de pagar para a Companhia das Letras, só para a companhia. Então, o pessoal lá pensante dentro da companhia, dentro da Random House, deve estar, escuta, a gente tem que mudar isso aqui é um absurdo, não pode continuar assim. E eu dou razão a eles. Fora do Brasil, tem consignação ou não? Não. Não, né?
Não, eu não isso boto aqui PIN em virou nada, uma não, casa da mãe Klaus. Eu Joana. só jogo pro Você mundo, pode mano. deixar consignado em casos raros, em casos especiais, digamos um lançamento. Você vai fazer um lançamento, você deixa lá 300 livros na livraria, você não vai pressupor que a livraria compre aqueles 300 livros. Você pode deixar consignado só para o evento, né? Depois do evento, a livraria presta contas e aí ela resolve quantos exemplares comprar. Isso seria razoável, não seria absurdo. Agora, você consignar sempre tudo que você lança, você só consigna, você não vende. E os caras não cuidam, devolve rasgado, devolve amassado. Não, e pior, assim, gente, eu gosto de livros, eu gosto de livrarias, mas me irrita muito, porque como eu tive uma editora bem pequena, e tá cheio de livraria que eu deixei os livros e ninguém nunca me prestou contas. Mas o nosso próprio livro, o marketing para autores, a gente deixou em livraria independente, gente simpática, trabalha no meio independente, prestou contas pra gente. Tá lá os livros, não sabe se vendeu, se não vendeu. Sabe, não é um bom sistema. Simplesmente não é um bom sistema. É melhor comprar, nem que seja, discuta-se como, parcela, sei lá o quê, mas é melhor. Que fatura essa porra, mas pelo menos pague, né, mano? Que nem distribuidora, mano. Você acha que a Ambev, ela consigna cerveja pra distribuidora? Não. Você faz um pedido. E aí eles faturam pra você. Você pode me pagar em 15, 30, 45, 60 dias, né? Faz 4 pagamentos separados. Pronto. Você tem aí 2 meses para vender o livro que você comprou. Ótimo. Para a editora tem uma garantia de entrada. Para a livraria tem um prazo para vender. Maravilha. E o Rony meteu o seguinte papo. Mas isso vai ser horrível para escritor independente, né? Só vai ter livro popular com giro rápido, etc. Cara, hoje em dia foi o que eu falei. O livro independente, o livro de editora que não tem grande porte de impressão, ele já não tem entrada em livraria. Não tem. Vocês acham mesmo que vale a pena você que é autor independente, imprime 20 livros na BOK 2 por vez, colocar na livraria do teu bairro perdendo 50% do preço de capa? Você acha que vale a pena? Se você acha que vale a pena, me desculpa, mas você quer ego, você quer fama, você não quer ser escritor. Ser escritor traz reconhecimento. Faz parte do trabalho. E é muito gostoso você ser reconhecido, você ser famoso. Mas a verdade é que isso é resultado. Se você faz pela fama, você faz pelo ego, então você que se lasque. Tá? Você que se lasque. Que aqui, esse mercado, nenhum mercado no mundo é feito para quem quer ser famoso. É feito para quem ama tanto o que faz, vive tanto o que faz, que daria tudo o que tem para viver só fazendo aquilo. E aí você um dia vive só fazendo aquilo. Então você só vai colocar em livraria quando valer a pena. E quando valer a pena, a livraria vai aceitar o teu livro porque vale a pena para ela também. É um jogo que os dois ganham. Agora, o autor colocar na livraria do bairro, colocar na livraria, né, regional, isso não vai mudar. Isso você vai poder consignar para sempre. Isso aí não vai mudar tão cedo. Agora, nas grandes livrarias, na Saraiva, na Leitura, na Cultura, que você já não entra, e se você entrar você perde pelo menos 50%, que eu já vi mais até ultimamente, aí não vale a pena, porque os caras vão botar o livro em qualquer canto, qualquer buraco dos infernos, e você, se vender, é porque alguém que te conhece foi na livraria comprar, podia ter comprado de você por Pix, e você vai perder 50% para deixar de ser trouxa.